Olá pessoal do Jota Explica, a professora Ana Elise aqui de volta com vocês para dar continuidade ao nosso curso de Física. Nessa semana vamos começar a falar sobre ondulatória, certo? Estudo de ondas. Bora lá então? Então vamos definir primeiro o que é uma onda, né? A onda é a propagação de uma perturbação, certo? Essa perturbação a gente chama de pulso. Então, se eu jogo uma pedrinha na água, o movimento de jogar a pedrinha é o meu pulso. E a propagação daquela energia é a minha onda. Mesma coisa se eu for brincar de corda. Se eu balançar a corda, eu tô dando um pulso. E a propagação que faz com que a corda se movimente no seu comprimento é a minha onda, certo? Importante aqui, toda onda transmite energia sem transportar matéria, certo? Então não vai sair pedacinho da corda andando porque você deu um pulso e ela fez uma onda. O rio não vai sair do lugar se você jogar a pedrinha, certo? Ele vai formar uma onda. Essa onda ela transmite energia sem transmitir matéria, tudo bem? Então eu tenho a classificação das ondas. Eu tenho 3 jeitos de classificar as ondas. O primeiro jeito é quanto à sua natureza, certo? As ondas podem ser mecânicas, ou seja, elas exigem um meio para se propagar. Esse meio pode ser lá uma corda, pode ser a água do rio, uma mola, certo? O ar, por exemplo, né? Propagação do som, ele precisa do ar para propagar, né? Etc. Ou ela pode ser uma onda eletromagnética, certo? Por exemplo, a luz, né? No espaço tem vácuo, certo? Não tem nada. Ela não precisa de material para se propagar, certo? A luz solar, por exemplo, sai lá do Sol, viaja lá muitos e muitos quilômetros, chega aqui na Terra, mesmo sem precisar de um meio para ser propagado, certo? A luz do Sol é uma onda eletromagnética, tudo bem? Outra forma de classificar as ondas é quanto ao sentido de vibração. Então eu posso ter ondas transversais e longitudinais. A onda transversal, ela vai vibrar em direção perpendicular à direção da propagação da onda, certo? Então eu aplico a vibração e a sua propagação vai ser perpendicular, 90 graus, certo? Então aí você tem um exemplo na figurinha da onda transversal, certo? A figurinha de cima. Já as longitudinais, as partículas vibram na mesma direção de propagação da onda, que é no caso a mola. A mola, se eu puxo ela volta na mesma direção, certo? Na mesma angulação. Então aí eu tenho uma onda longitudinal. Então, retornando, transversal, por exemplo, a corda. A corda eu dou um impulso e o impulso ela vai de cima para baixo, o impulso. E a onda vai se propagar na horizontal, né? Vai passar ao longo da corda. Já no caso da longitudinal, pensa na mola. Você puxou ela no sentido, ela vai andar naquele sentido. Outra forma de classificar é quanto grau de liberdade da propagação da onda. É parecido com o anterior. É o mesmo raciocínio. Então, unidimensional. Propagações unidimensionais. As ondas se deslocam sobre uma linha, certo? Por exemplo, uma corda. Bidimensional. As ondas são produzidas sobre uma superfície. Então, por exemplo, se eu analisar a superfície do lago, né? Ele não vai fazer uma reta só. Ele vai tomar uma área aí.
A onda, quando eu jogo a pedrinha, ela forma uma onda circular. Ou propagação tridimensional. As ondas se propagam em todas as direções do espaço. Por exemplo, o som, né? O som, se você falar, ele se propaga em todo o ambiente, certo? Sua voz vai se propagar em todo o ambiente. Não tem como eu direcionar a onda do som para um lugar só, certo? Agora nós vamos ver um tipo particular de ondas, que é o que a gente mais estuda na ondulatória, que são as ondas periódicas. O que é uma onda periódica? É que ela se repete em determinado período, certo? Então, por exemplo, vocês já viram em matemática as funções seno, cosseno, né? São funções periódicas, porque elas se repetem, fazem aí um zigue-zague. Então, as ondas periódicas vão fazer esse vai e vem, sobe e desce constante, sempre com o mesmo formatinho. O tanto que ela vai subir é o tanto que ela vai descer, sempre constante, certo? Então, uma sucessão de pulsos iguais vai produzir uma onda periódica. Então, se eu tiver lá uma maquininha de bater corda, ela vai bater a corda, fazendo aí esse formato, fazendo com que as ondas que se formem sejam todas iguais, certo? O pulso tem que ser exatamente o mesmo e repetido no mesmo intervalo de tempo. Tudo bem? Aí vocês vão ver algumas coisas que são importantes para a gente estudar nessas ondas. Então, o que é crista? Crista da onda é a parte mais alta da onda. Está fácil. Tô na crista da onda. Isso é uma expressão velha pra caramba, mas isso significa que você tá no topo. Vale é a parte mais baixa, como vocês conseguem ver. A altura que a onda sobe ao máximo ou que ela desce ao máximo a partir da linha é a minha amplitude. E a distância entre duas cristas é o meu comprimento de onda, que tá aí escrito, denominado com a letra lambda, certo? Então aí, ó, os elementos novamente. Comprimento de onda, distância que tem uma onda completa. Como que eu calculo uma onda completa? Ou eu calculo distância entre duas cristas ou dois vales, certo? Ou, se você observar, são 3 pontos que a onda chega na linha original. Tá vendo essa linha tracejada preta? É a linha original dela. Então, se eu pegar 3 pontos, ou seja, onde ela começa, observem ali, ela começa onde está o dedo, certo? Aí ela sobe ao máximo, volta à linha original, desce até o mínimo e volta para a linha original. São 3 pontos, certo? Que ela corta a linha no começo, no meio e no final. Isso daí eu tenho uma onda completa, é meu comprimento de onda, certo? Tanto faz medir da forma que for mais fácil de você enxergar no exercício, tá? Então, pode olhar para onda completa ou gaguejada. Posso olhar a distância entre 2 picos ou posso olhar a distância entre 2 vales, tanto faz. Amplitude. Posso medir a amplitude da linha original até o pico, até a crista da onda, ou da linha original até o vale, também, dependendo do exercício, o que tiver mais fácil de ler, tá bom? Agora vamos estudar aí mais alguns itens que a gente pode extrair aí de uma onda. A gente pode extrair sua frequência e seu período. O que é a frequência? Primeiro, ela é representada pela letra F e ela é medida em Hertz, certo? Hz. É o número de oscilações da onda em determinado intervalo de tempo, certo? Eu vou olhar tantos tempos, quantas ondas completas eu consegui obter em determinado espaço de tempo, certo?
Então, essa é a frequência, certo? Vamos dizer lá que, que eu tenho o gráfico da onda lá desenhadinho. Em 10 segundos eu tenho 5 variações, certo? Então, eu tenho 5 por 10, 5 ondas completas em 10 segundos. Tudo bem? Isso é a frequência. O período é o inverso da frequência. O período é o tempo gasto para que a onda se forme completamente. Para eu ter um comprimento de onda completo, certo? E a relação entre a frequência e o período é essa daí. O período é 1 sobre a frequência ou vice-versa. A frequência é 1 sobre o período. Velocidade de propagação. Isso daqui é a base da ondulatória. É a minha equação fundamental da ondulatória. E como ela se dá? A velocidade de propagação das ondas é constante para um determinado meio, certo? O que é meio? O ar, a água, o material, certo? Então, se eu tô num certo meio, se eu tô no ar, a onda tá viajando numa certa velocidade. Se eu muda do ar para a água, por exemplo, ela viaja numa outra velocidade. Por isso, por exemplo, quando a gente mergulha na piscina, se a gente olhar de fora, a gente vê nossos corpos meio distorcidos, certo? Porque a gente tá vendo, nossa visão é uma recepção de ondas eletromagnéticas do espectro visível, certo? Se a onda está no ar, se a luz está no ar, a gente tem uma percepção, que é um meio. Se a luz tem que entrar na água para poder refletir e enxergar o meu corpo embaixo d'água, ele mudou de meio, então vai dar aquela distorcida, tudo bem? Então, lembra, determinado meio, velocidade constante, mudou de meio, vai mudar a velocidade, certo? Velocidade do som no ar a 0 graus, 330 metros por segundo. Geralmente essa informação é dada em exercícios, mas não custa decorar. E a velocidade da luz no vácuo é 300 milhões de metros por segundo. Tudo bem? E para calcular a velocidade de uma onda, a gente multiplica o comprimento de onda, ou seja, o lambda, pela sua frequência. Tudo bem? Essa é a equação fundamental da ondulatória. Então, velocidade vai ser igual comprimento de onda vezes frequência. Velocidade, Sistema Internacional de Medidas, geralmente é metro por segundo, como vocês veem aí que é a velocidade do ar. E a velocidade da luz foi dada em metro por segundo. Tudo bem? Então, continuando aqui, eu posso, dependendo do exercício, reformular aí essa formulinha da velocidade para obter ou a frequência ou o comprimento de onda, né? Aí é matemática pura, né? Joga para um lado, joga para o outro. Então, se eu quero a velocidade, V igual a lambda F. Se eu quero a frequência, F igual a V sobre lambda, certo? Passou o lambda para o outro lado dividindo. Ou se eu quero lambda, passei o F dividindo. Então, o comprimento de onda é igual a velocidade sobre a frequência. Exemplo 1. Vamos lá ver como calcula isso daí. Então, uma estação de rádio funciona na frequência aproximadamente de 96 MHz. Ou seja, mega é 10 a sexta, né, gente? Não esquece. Então, se é 96 vezes 10 a sexta Hz. Se a velocidade de propagação das ondas da rádio é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, que é a velocidade de propagação do som, qual o seu comprimento de onda? Vamos lá.
velocidade é igual 3 vezes 10 à oitava, a frequência 96 vezes 10 à sexta. Então, eu quero o comprimento de onda. Lambda é igual a V sobre F. Então, 3 vezes 10 à oitava dividido por 96 vezes 10 à sexta dá 0,03 vezes 10 ao quadrado, ou seja, 0,03 vezes 100, 3 centésimos vezes 100 dá 3, aproximadamente, tá, gente? Foi arredondado aí. Para ficar mais fácil a conta, eu poderia, se eu for um exercício que as alternativas não estão muito próximas, você pode arredondar 96 para 100 e fazer a conta para ficar mais fácil, tá? Outro exemplo, o gráfico ao lado representa uma onda que se propaga com velocidade igual a 300 metros por segundo. Determine a amplitude, o comprimento de onda, a frequência e o período. Aí, ó. Letra A, amplitude, certo? É o valor da linha tracejada até a altura máxima do pico, ou até a altura mínima ali do vale, certo? Então, se do maior para o menor, como vocês veem aí com o risquinho azul, dá 1,6, metade disso, 0,8. Comprimento de onda. Vocês estão vendo que ele deu um comprimento de onda aí meio filho da mãe, porque ele não deu a onda completa, ele deu uma onda e meia, certo? Então eu tenho uma onda completa, que seria da distância do vale até o vale, desculpa, da crista até a crista, mais meia onda. Então o que eu tenho que fazer? Uma onda e meia é 3 sobre 2, certo? Então, 3 sobre 2 do lambda vai ser igual a 2,25. Fazendo a conta, passa aí o 3 para o outro lado dividindo e o 2 multiplicando. 2,25 vezes 2 dividido por 3 dá 1,5. A frequência, certo? Frequência é igual a velocidade dividido pelo comprimento de onda. A velocidade ele diz que era 300 e o comprimento da onda a gente acabou de calcular. Lembrando que se eu estou falando em velocidade em metros por segundo, eu vou ter que colocar o lambda que eu achei em centímetros em metros, né? Então, 1,5 centímetros dividiu aí por 100 dá 0,015 metros. Ou seja, a frequência dividindo 300 por 0,015 vai dar 20.000 Hz. E o período é 1 sobre a frequência. 1 sobre 20.000 dá 1 sobre 2, 0,5 vezes 10 a menos 4, que transformando dá 5 vezes 10 a menos 5. Tudo bem? Exemplo 3. Com o objetivo de simular as ondas do mar, foram geradas em uma cuba de ondas de laboratório as ondas bidimensionais representadas na figura, que se propagam de uma região mais funda para uma região mais rasa. Sabendo que, quando as ondas passam de uma região para outra, sua frequência de oscilação não se altera e, considerando as medidas indicadas na figura, é correto afirmar que a razão entre as velocidades de propagação das ondas nas regiões 1 e 2 é igual a. Então, ele quer V1 sobre V2, razão entre as velocidades V1 e V2, tudo bem? Então, ele deu a frequência é igual. Então, a frequência da 1 é a mesma coisa que o V da 1 dividido pelo lambda da 1. E a frequência da 2 é a mesma coisa que a velocidade do 2 dividido pelo comprimento de onda do 2. Tudo bem? Então, se eu rearranjar lá, passei o V2 para baixo, do lado esquerdo, e passei o lambda 1 lá para cima, do lado direito. Ficou V1 sobre V2, que é o que eu quero, igual lambda 1 dividido pelo lambda 2. O lambda 1 vale 2, o lambda 2 vale 0,8. 2 dividido por 0,8, 2,5, certo?
Então parecia um monstrinho, mas não é tão monstrinho assim. É uma fórmula fácil de calcular. Às vezes usa, tem professores que usam, se vocês gostam de frase, V igual a lambda F, vem lamber minha ferida. Frasezinha aí para decorar a fórmula, tá? E é isso, pessoal. Gostou da aula? Deixa o seu likezinho aí, se inscreve no canal, aciona o sininho. E se você ainda não está no nosso grupo de Telegram para ter acesso às nossas apostilas com teoria, exemplos e muitos exercícios, corre lá, clica aqui embaixo, acesse o nosso grupo do Telegram que você terá acesso a todas as apostilas de todas as disciplinas, tá bom? E compartilha com seus amigos aí para dar uma força pro nosso canal. Até a próxima, pessoal!